Sejam todos bem-vindos ao Centro Espírita Nosso Lar, Casas André Luiz. Então vamos nos sintonizando nesse ambiente. Vamos pedir que o Mestre Jesus permaneça conosco durante essa palestra, do início ao fim dela, e que Ele possa sensibilizar os nossos corações, abrir as nossas mentes para tudo que será apresentado essa noite. E assim, harmonizados que estamos, pedimos licença para iniciar a nossa reunião pública. Assim seja, graças a Deus. O tema dessa noite será desapego e foi extraído do livro Os Prazeres da Alma, de Francisco do Espírito Santos Neto, pelo Espírito Hamed. Ele vai ser apresentado pelo nosso irmão Antônio Carlos. Então vamos envolvê-lo com muito amor e que ele seja feliz na sua apresentação. Saudações a todos. Que Jesus, nosso Mestre, nos ampare, nos fortaleça, para que nós possamos também, que nos envolva, os amigos espirituais aqui presentes, nos envolvam, para que possamos entender os ensinamentos que estamos recebendo, que são os ensinamentos do Mestre Jesus, são as mensagens que ele nos trouxe, E uma delas é o desapego, realmente. Ele veio nos mostrar que o apego constante em determinadas coisas, às vezes, nos traz consequências desagradáveis, Então, eu gostaria de fazer uma pergunta, mas ninguém precisa responder, não. Só pensa e depois eu vou perguntar qual é a resposta. Qual é a sua mais valiosa propriedade? Pense um pouquinho. Quando você desencarnar, poderá levá-la com você? Pense mais um pouco e cada um tire as suas conclusões. Porque o que acontece conosco? Nós nos apegamos muito às coisas materiais, Então, quando nós reencarnamos, nós não trazemos nada. Nós trazemos aquilo que nós temos, o que nós somos realmente. E a matéria nos fornece algumas coisas para nós passarmos essa existência aqui e termos um certo conforto, termos condições de realizarmos algumas coisas. A matéria proporciona isso para nós. Só que nós, como estamos ligados a um corpo físico, a um corpo material, nós nos apegamos muito às coisas da matéria. E ficamos muito preocupados com o que a matéria pode nos dar, nos fornecer, e nos esquecemos realmente da nossa essência, que é a essência espiritual, que nós somos espírito, Então, quando nós viemos, o que nós trazemos? A nossa personalidade, aquilo que nós somos. E quando nós desencarnarmos, o que nós levaremos? A inteligência que nós desenvolvemos e as qualidades morais que nós adquirimos. Ou seja, aumentamos as nossas qualidades morais. O restante irá permanecer na Terra, não levaremos mais nada. Mas, infelizmente, nós ainda continuamos nos desgastando, buscando sempre coisas materiais, nos apegando às coisas materiais e nos esquecemos da nossa essência, que é o espírito, Então, às vezes, um exemplo que acontece muito conosco, acredito que com a grande maioria de nós, às vezes nós olhamos no armário da nossa casa, no guarda-roupas lá e vemos várias roupas que nós usávamos quando éramos jovens. Hoje já temos uma certa idade, olhamos aquelas roupas e falamos, puxa vida, essa roupa era muito boa, eu gostava dessa roupa, está nova ainda, deve ter 20 anos, mas está nova, usei pouco, Quantas vezes nós pensamos assim? E só que eu engordei, eu não tenho, ela não serve mais em mim. Mas de repente vem aquela ideia, aquela vozinha que diz, mas eu posso emagrecer, não posso? Então, em vez de eu me desfazer, eu vou deixar guardada mais um tempo. Isso acontece com muito de nós. Nós vamos acumulando as coisas e nós às vezes não usamos, mas nós nos apegamos àquilo e nós não nos fazemos porque gostamos daquilo, Então, o gostar é que nós não entendemos. Nós podemos gostar das coisas materiais, nós devemos usufruir das coisas materiais, mas nós não podemos nos tornar escravos da matéria, Então, tudo isso que nós temos, esse exemplo que eu dei das roupas, acontece com várias coisas, Então, olhamos no armário da nossa casa, vemos ali muitas coisas que nós... Acho que até existem ainda pessoas que guardam lembrancinhas de casamento,
Casei já faz 40 anos, mas eu tenho as minhas lembrancinhas lá porque eu ganhei de presente. Eu não quero me desfazer disso. Poxa vida, me deram com tanto amor, com tanto carinho, mas está lá tomando pó e me dando trabalho, que eu tenho que limpar constantemente para tirar o pó. Mas eu não me desfaço disso. Então, os Espíritos vêm nos mostrar que nós precisamos estar constantemente renovando também essas coisas materiais. Por quê? Porque, veja bem, eu tenho lá coisas que eu não uso, mas está guardada, porque eu posso pensar, bom, se eu me desfazer disso hoje, talvez amanhã eu preciso. E fica lá anos e anos e eu não preciso. Só que por azar, quando eu me desfaço daquilo, no dia seguinte eu começo a precisar daquilo. Quantas vezes acontece, né? Então nós ficamos pensando, poxa, se eu me desfazer disso, pode ser que amanhã eu venha a necessitar, e fica lá. E nós deixamos o quê? De estarmos, de certa forma, fazendo movimentar o comércio, vamos dizer assim. Quantas coisas eu guardo, eu não compro, mas eu poderia dar para uma pessoa que necessita e repor aquilo ali com outros bens mais modernos, coisas mais novas, mas eu não, eu deixo ali guardado. Então, o que acontece? Eu também acabo interferindo até no movimento do país onde eu moro. Vamos entender. Eu tenho um objeto, eu não me desfaço dele, então eu não vou repor um novo. Eu tenho uma roupa lá, eu vou deixar ela lá e não vou comprar uma roupa nova, porque eu já tenho aquela. Eu não comprando essa roupa nova, o comerciante não vai vender uma roupa nova, vai ficar lá. Eu vou deixar de comprar, vai ficar lá. Estou dando um exemplo assim grosseiro para nós entendermos, tá? Vai ficar lá. Então, o comerciante não vende, o fabricante não fabrica, e ele não fabricando, ele tem que reduzir a despesa. De que maneira ele vai reduzir a despesa? Dispensando o funcionário. Dispensando o funcionário não terá condições para comprar nada. Ele vai estar desempregado, sem condições financeiras. Ele não comprando, o comerciante não vende, ele não compra do fabricante, e o fabricante não vende, não fabricando, vai dispensar ainda mais gente. Vejam como nós, às vezes, com a nossa forma de agir, nós acabamos até interferindo no movimento do nosso país, do país onde que nós vivemos. Isso a grosso modo, tá? Não quer dizer que só nós somos responsáveis, mas vamos pegar cada um de nós que vivemos no país se estivermos pensando dessa forma. Então, esse apego exagerado que os Espíritos nos dizem, eles que nos mostram, eles nos dizem que acaba, às vezes, até nos atrapalhando o nosso desenvolvimento. Estou falando das coisas materiais até o momento. Mas nós nos apegamos muito às criaturas que convivem conosco. Nós nos apegamos muito aos nossos filhos, aos nossos maridos, às nossas esposas, ou seja, aquelas pessoas que convivem conosco. Um casal, onde a esposa ama muito o marido e o marido ama muito a esposa. Aí aparece o ciúme. O ciúme acaba deteriorando essa relação, porque um vai ficar cobrando o outro vai se achar inocente, acabam se desgastando e acabam se discutindo. O que é o ciúme? O ciúme é aquele que nos leva, né, a acreditarmos que aquela criatura tem que agir da forma que nós queremos. Então, é uma insegurança que nós trazemos, é o medo de perder aquele ser que nós amamos. E quando nós começamos a dar vazão nesse tipo de sentimento, nós acabamos, de certa forma, deteriorando o nosso relacionamento com aquela pessoa que nós amamos e não queremos perder. Quantas vezes nós perdemos por ciúme? E o ciúme que é? É o medo de perder. Então, quando nós começamos a olhar isso, nós vamos perceber, eu me relaciono com um ser que é um universo, e assim como eu quero ter a minha liberdade de fazer determinadas coisas, esse ser também tem o direito de ter as suas liberdades de fazer determinadas coisas. Só que nós não pensamos dessa forma. Eu não estou dizendo que isso é geral, mas muitas vezes acontece isso, sim, de nós vermos casais, às vezes, brigando, discutindo e até se separando por causa do ciúme excessivo. E o ciúme excessivo é aquela vontade de querer que o ser faça exatamente o que ele quer, né? Então, é aquela insegurança que o ser traz de perder aquele ser que ele ama. E, às vezes, por essa atitude, ele acaba perdendo aquele ser que ele ama, porque ele se torna uma pessoa, às vezes, até de difícil trato. O apego da mãe pelo filho. O apego da mãe pelo filho porque o que acontece? A mãe, ela ama muito o filho, não existe amor igual um amor de mãe para com o filho. E isso é explicado, porque ela sente que o filho é parte dela. Esse filho foi gerado no seu ventre, ficou 9 meses dentro do seu ventre. Então, a mãe ainda sente isso, como se aquele ser fosse parte sua e que não tem diferença nenhuma dela, né? Então, esse apego, como se o filho fizesse parte dela, às vezes ele é exagerado.
né? Então, esse amor imenso pelos filhos se torna desproporcional. Então, é aquela mãe, às vezes, castradora, aquela mãe que quer que o filho faça somente o que ela acha que é o correto, não deixe esse ser evoluir. De certa forma, ela está querendo o bem do filho, né? Nós não vamos só ter mas ela está agindo de uma forma, ela não está dando liberdade para que aquele espírito possa evoluir, para que aquele espírito possa crescer. É um apego exagerado a um ser que nós amamos, né? Então, esse ser que nós amamos é um sentimento de posse. É parte minha, então me pertence. Então, isso que nós devemos de ter, nos libertarmos desse apego, esse sentimento de posse e deixar que as criaturas, cada uma, faça o que precisa fazer para a sua evolução, porque cada um de nós temos um compromisso com a nossa vida. Cada um de nós temos algumas coisas que nós preparamos no mundo espiritual, que nós já providenciamos, vamos dizer assim, para passar por essas situações, para podermos estar crescendo, evoluindo. A mãe não quer que o filho sofra, e às vezes a mãe, querendo impedir o sofrimento do filho, impede ele de crescer e de evoluir. Impede que ele haja por sua livre e espontânea vontade, né? Então, acaba, de certa forma, castrando essa criatura e não deixando a criatura crescer e evoluir. Quantas pessoas nós vemos nessa situação? Quantos filhos, às vezes, querendo realizar determinadas coisas, não fazem porque não querem dar desgosto para os pais? Quantos filhos fazem determinados cursos que não gostam, não querem, para agradar aos pais e não são felizes? Então é isso que os Espíritos vêm nos mostrar, que precisamos dar a liberdade também para essas criaturas, para que elas possam fazer o que elas acham que é o correto, porque elas precisam ter a liberdade para poder colocar em prática o seu livre-arbítrio, para poderem estar evoluindo, né? Então, esses apegos exagerados é que às vezes nos atrapalha e nos faz sofrer, nos traz dor, porque mesmo querendo o bem, querendo a felicidade daquele ser que nós amamos, às vezes nós acabamos afastando esse ser de nós por causa das nossas atitudes. Aquele ser que nós amamos, que é a nossa esposa ou nossos maridos, por causa dos ciúmes, nós acabamos afastando-os de nós. Aqueles filhos que nós queremos ver evoluir, que nós queremos vê-los bem, às vezes nos afastamos porque não deixamos eles voarem, né? Queremos eles debaixo das nossas asas, não lhes damos liberdade. Isso até, nós vemos até no reino animal isso acontece. As crias, com um determinado tempo, elas saem e vão viver as suas vidas. Nós não vemos muitas vezes, quando pessoas que moram em locais onde tem muitas árvores, às vezes nós não vemos filhotinhos de passarinhos, às vezes tentou sair do ninho, caiu e morreu. Mas eles precisam fazer isso. Eles precisam aprender a voar. Então, todos nós precisamos aprender a voar. Então, em determinados momentos, não estou dizendo que nós vamos morrer, não é isso, né? Eu estou dizendo que em determinado momento nós podemos fazer coisas que nos traz alguns desconforto, às vezes até algum sofrimento, mas faz parte do nosso processo evolutivo também. É aprendizado. Nós não queremos isso para os nossos filhos, mas nós devemos entender que eles precisam aprender a voar por si só. Porque a tendência é sempre os pais irem embora para o mundo espiritual antes dos filhos. Se eu carrego o filho debaixo da minha asa o tempo todo, eu não deixo ele evoluir. Então, tudo que ele precisa, tudo que ele quer, eu lhe dou, porque eu quero vê-lo feliz. E o dia que eu for para o mundo espiritual e ele se ver sozinho, como é que ele ficará? Então, precisamos preparar os filhos para o mundo, para eles viverem no mundo e saberem como lidar nesse mundo, saberem agir para que eles procurem a sua felicidade e a sua paz. Mas a nossa função nesse momento é lhe dar as condições, orientando-os, porque nós temos mais experiências, muitas das coisas que eles vão fazer, nós já fizemos, e muitas dessas coisas que eles querem fazer e nós fizemos, sabemos que não são boas, são desagradáveis. Então, em determinados momentos, nós vamos dizer, não faça isso, isso vai trazer dor, vai trazer sofrimento. Devemos alertá-los, mas nós não podemos, de certa forma, impedir essas criaturas de viverem, né? Então, isso que os Espíritos estão constantemente nos dizendo, porque nos traz, muitas das vezes, num primeiro momento, não, nós achamos que estamos certos, mas quando nós percebemos o nosso engano, o nosso equívoco, às vezes nós sofremos muito por causa disso. Então, esse desapego é importante.
Nós amamos aquele nosso semelhante, nós queremos a felicidade desse nosso semelhante, mas devemos entender também que esse semelhante é uma individualidade que está aqui para crescer e para evoluir, tanto materialmente como espiritualmente. Cabe a nós orientá-los, cabe a nós dar-los a direção para seguirem, mas nós não podemos castrá-lo, nós não podemos impedi-los de ter a sua vida, de viverem a sua vida, né? Esse é um apego que nós temos e é muito difícil nós nos desapegarmos. Então, os Espíritos falam que devemos exercitar isso diariamente, procurando entender que essas criaturas, esses objetos vão ficar, as criaturas não, mas os objetos vão ficar aqui, nós não vamos levar. Então, o apego a bens materiais, nós devemos tê-lo sim, porque faz parte da nossa vida. Nós precisamos da matéria para sobreviver. Nós precisamos buscar progredir também, que tem a lei do progresso. Então, precisamos buscar trabalhar para termos conforto, para termos uma vida melhor. Mas não podemos ser escravos disso. Porque existem muitas pessoas que se escravizam num certo ponto, que vivem única e exclusivamente em função da matéria e deixam de viver. Quantas pessoas com medo de empobrecer, se já estão a um determinado poder aquisitivo, trabalham direto e se esquecem da família. Se esquecem que tem um filho que às vezes precisa da sua presença, se esquecem que tem uma esposa ou um marido que às vezes precisa da sua presença, única e exclusivamente para quê? Para angariar bens materiais, acreditando que os bens é que vão lhes trazer felicidade. Quando chega um momento mais complicado, ou os filhos às vezes se afastam, ou a esposa ou o marido se afasta, aí que vão perceber o erro que cometeram, mas aí já é tarde às vezes, não tem como reverter a situação. Então, os Espíritos falam, nós precisamos da matéria sim, mas nós não podemos ser escravos da matéria. Foi o que Jesus disse àquele jovem que perguntou a ele, Senhor, o que é preciso fazer para segui-lo? E Jesus disse, era um jovem muito bem financeiramente, e Jesus disse, vá, venda tudo que você tem, doe aos pobres e siga-me. Ele foi? Ele doou o que ele tinha? Não. Mas quando Jesus falou essas palavras, ele não estava falando para aquela criatura de se desfazer de tudo. Ele estava dando um exemplo. Você ainda não está em condições de se libertar das coisas materiais. Para você me seguir, você tem que se libertar das coisas materiais. Você tem que buscar viver a vida espiritual. Mas ainda somos presos à matéria, mas nós precisamos dela. Então não quer dizer que Jesus está dizendo para nós abrir mão de tudo que nós temos, de tudo que nós conquistamos, simplesmente para seguir os seus ensinamentos. Não. Ele está nos dizendo, continue usufruindo dos bens materiais, continue buscando se melhorar financeiramente. Não é pecado, não é proibido a pessoa enriquecer, não é proibido a pessoa ter os bens materiais. Mas ela tem que saber o que é do homem e o que é de Deus, ou seja, o que é da matéria e o que é espiritual. É isso que às vezes nós não entendemos, né? Então, quando Jesus diz isso, ele diz, procure viver a vida espiritual, procure agir corretamente. Usufrua dos bens que você tem, mas não dê mais valor às coisas materiais do que às coisas espirituais, né? Como diz, dê a Deus o que é de Deus e a Mamon o que é de Mamon. O que é Mamon? Mamon seria uma espécie do rei da matéria, um ser muito materialista. Então, vamos usufruir da matéria. Nós temos, se Deus nos concedeu, é porque nós precisamos dela para viver. E tem aquele que tem em quantidade, se ele tem em quantidade, ele tem que saber fazer com que isso traga benefícios para si e também para o seu semelhante. De que maneira? Se eu sou um empresário, eu tenho muito dinheiro, eu tenho o direito de usufruir de todo esse dinheiro que eu conquistei. Mas eu tenho funcionários. Então, o que fazer com esses funcionários? Dar-lhe um salário justo, respeitá-los como ser humano e não explorá-lo para ter cada vez mais. Então, eu posso sim usufruir do que eu tenho, mas dando condições para aqueles que vivem sob a minha dependência de uma forma ou de outra, possam ter uma vida digna. Era isso que Jesus estava dizendo. Ele não estava dizendo para nós abrirmos mão de tudo e largarmos tudo e sairmos por aí como se fôssemos andarilhos, como se fossem mendigos. Porque aí como é que seria o progresso? O nosso progresso não existiria, né? Porque o planeta precisa evoluir e que ele só vai evoluir através da nossa evolução também material. Então, quando nós olhamos esses ensinamentos do Cristo e começamos a entender isso, nós vamos perceber
que Deus nos dá aquilo que nós precisamos para nós vivermos. Independente da situação que eu estou passando, é o que eu preciso nesse momento. A matéria está aqui para me servir, e eu tenho que saber usufruir dessa matéria sem, de certa forma, criar uma dificuldade ainda maior. Porque é muito, mas muito doloroso para aquele ser que vive único e exclusivamente para a matéria no momento do desencarne. Ele tem dificuldade para se libertar dessas coisas. Então, por isso que, que o nosso amigo Hamed, ele fala, né, sobre o desapego. É importante o desapego, porque nós não vamos levar nada. Então, não adianta eu ficar aqui vivendo única e exclusivamente para obter bens materiais, porque esses bens permanecerão aqui. Quando eu chegar no mundo espiritual, o que eu levarei? O que vai ser pedido para mim? Porque eu cresci espiritualmente, então seja todas aquelas qualidades morais que eu adquiri e os bens que eu tenha praticado, isso será a minha riqueza no mundo espiritual. A matéria não, a matéria vai permanecer aqui e às vezes me dando dor de cabeça, mesmo eu estando lá. Se eu sou aquela pessoa que guardei muito, ganhei muito dinheiro, guardei, porque quantas vezes a gente vê, não, eu estou guardando, mas não é para mim não, é para minha família, é para os meus filhos, mas indiretamente é para mim também, né? Porque enquanto eu tenho, eu estou guardando, mas é para eu viver bem agora. Mas estou pensando também na minha família, tá bom, passo a vida inteira guardando, junto uma fortuna grande, enorme. Aí eu desencarno. Chego no mundo espiritual, aí eu começo a ver os meus descendentes brigando por causa daquilo que eu deixei. Se desentendendo. Então, os filhos que eu amo, que eu criei com todo amor, com todo esmero, e esses filhos se degradando, se odiando por causa daquilo que eu tanto lutei para deixar para eles. Olha a dor de cabeça que eu arrumei para mim. Porque eu estou lá no mundo espiritual e estou me sentindo responsável por isso. Opa, peraí, se eu tivesse feito esse pessoalzinho trabalhar para ganhar o dinheiro com o seu próprio esforço, sem ficar desejando o que eu tenho, eu acho que eles estariam bem felizes hoje, não estariam como inimigos. Eu começo a me culpar. Não quer dizer que eu sou único, exclusivamente culpado. Se eles estão brigando, eles também têm as responsabilidades deles, é claro, né? Mas eu vou me sentir responsável. E vou começar a me punir lá no mundo espiritual, achando que eu estou responsável pelo sofrimento que eu causei à minha família. Então, quando nós temos essa compreensão, nós vamos tentar viver bem, nós vamos também nos preocuparmos com os nossos descendentes e procurarmos deixar alguma coisa, mas nós vamos também mostrar para eles que eles precisam produzir, para eles viverem com seu próprio esforço e com a sua própria luta. Não ficarem esperando eu desencarnar para ter o que eu tenho. Porque tem muitos filhos, infelizmente, que pensam assim, né? Ficam esperando o desencarne dos pais para usufruir os bens que os pais têm. Quantos, às vezes, não tiram até as vidas dos pais? Então, vejam, a matéria, muitas vezes, ela nos traz dificuldades. Então, nós temos que saber como conviver com a matéria, aprender a conviver com a matéria e procurarmos estarmos sempre nos melhorando, buscando sempre o quê? O nosso desenvolvimento espiritual, que era o que Jesus nos dizia. Busque o seu desenvolvimento, mas não somente na matéria. A matéria nos proporciona condições enquanto nós estamos aqui. Quando nós chegarmos no mundo espiritual, nós não vamos ter mais a matéria. Então não adianta ficarmos preocupados. Deus nos dá o que nós precisamos, que é o que Jesus sempre dizia. Jesus, ele não tinha onde, quando deitava, não tinha onde repousar a cabeça. Ele repousava muitas vezes em cima de uma pedra, mas ele nunca foi atrás de bens materiais. E também não era um andarilho puro e simplesmente, não. Jesus trabalhava. Ele trabalhou com o Pai durante muitos anos, e até os seus 30 anos de idade, antes dele começar a pregar, ele sempre trabalhou. Era marceneiro, né? Marceneiro, exatamente. Então, trabalhou na marcenaria do pai. Diga-se de passagem, algumas escrituras que a gente vê, era um ótimo marceneiro. Então, vejam, ele nunca se recusou a trabalhar, mas também não ficava preocupado com o que teria. Porque o pai, José, era um homem, de certa forma, até bem situado financeiramente. Ele era muito requisitado pelos ricos da época, porque ele era um ótimo profissional. Tinha recursos, tinha condições, mas Jesus não ficou apegado a isso. Ele usou enquanto precisava, usou quando precisava, mas não ficou preso às coisas materiais, não. Saía, andava, dormia de favores nas casas das pessoas e às vezes dormia até no campo, sem se apegar a esse tipo de coisa. Então, exemplo ele nos deu. Claro que hoje em dia nós não podemos fazer isso. E se formos dormir na rua, somos assaltados, né? Mas, naquela época era diferente. Mas vamos entender isso. Precisamos
usar a matéria para viver bem, para termos conforto, mas não vamos viver única e exclusivamente em função da matéria. Procurarmos entender o que nós temos em excesso, podemos estar fazendo isso, levando com esses excessos, levando benefícios, às vezes, a algumas pessoas que não têm essa condição. Se eu não tenho condições de ter determinadas coisas, por exemplo, uma coisa eu sempre falo, se eu tenho lá o meu Fusquinha, lá 1950, sou louco para ter uma Mercedes 2019, mas não dá. Eu vou sofrer por causa disso? Não. Aonde a Mercedes 2019 vai, o meu Fusquinha de 1950 também vai. Vai demorar muito mais para chegar, mas ele vai. Né? Se eu tendo isso, eu vou estar em paz comigo, vou ser feliz com o que eu tenho, não vou ficar sofrendo porque eu não tenho uma coisa que talvez nessa existência eu nunca poderei ter. E nós sofremos, às vezes, por causa disso. Nós sofremos porque nós queremos algumas coisas impossíveis para essa existência. Não quer dizer que nós nunca teremos, mas nessa existência talvez não é o momento de termos. Não temos, e se tivéssemos, talvez agiríamos de forma incorreta e poderíamos nos prejudicar espiritualmente. Então vejam como Deus é bom. Ele nos dá aquilo que nós precisamos, nos dá as condições para superarmos as dificuldades que nós às vezes vamos ter que passar, e nos dá todos os recursos que nós precisamos. É que nós somos, às vezes, um pouco exagerados. Nós queremos sempre além daquilo que nós temos. Também não é errado. Os Espíritos nos dizem, não é errado. É a lei do progresso. Nós devemos estar sempre buscando nos melhorar, sempre buscando algo para nos trazer mais conforto. Senão nós estaremos vivendo até hoje nas cavernas. Né? Então, essa luta pela melhoria, pelo conforto, nós trazemos já porque faz parte do nosso ser, é uma das leis divinas, que é a lei de evolução, a lei do progresso. Faz parte das leis divinas, mas nós não podemos usar essas leis e deixar que elas nos atrapalhem na nossa evolução. Então, vamos usá-la de acordo com as nossas possibilidades. Hoje, se estamos numa situação difícil, talvez no passado já estivemos em situações muito mais confortáveis. Ou no futuro estaremos em situação muito mais confortável. Nós precisamos passar por todas elas para aprendermos, adquirirmos algumas experiências em determinados setores. Mas devemos saber como lidar com isso. Se eu tenho muito, agradecer a Deus porque eu tenho muito. E se houver oportunidade com esse muito, eu auxiliar outras criaturas, sem empobrecer, porque muita gente acha que se fazer caridade é dar tudo que tem e ficar pobre. Não. Porque senão vai ser mais um pobre, mais um necessitado. Não é verdade? Então nós temos que auxiliar de acordo com as nossas possibilidades, não nos cobrar além disso. E entendermos que o pouco que nós estamos dando, se está dentro daquelas condições que nós temos, é o importante. É como aquela passagem do óbolo da viúva, né, que todos conhecem, onde está Jesus no templo, e tinha ali esqueci o nome do lugar lá que eles jogavam as moedas, e ali, então, chegou um senhor cheio do dinheiro, pegou uma bolsa cheia de dinheiro e jogou ali, a doação dele. Para ele, aquilo não representava nada. E chegou uma viúva, tinha apenas umas moedinhas, e também jogou ali. Gasofilácio é o nome do lugar. E Jesus, olhando aquilo, disse aos seus apóstolos, em verdade eu lhe digo, que essa senhora doou muito mais do que aquele senhor. Ele não criticou o Senhor, tá? Ele só disse que ela doou muito mais. E os apóstolos, mas Senhor, ele deixou uma fortuna ali praticamente. Sim, mas ele deixou aquilo que não lhe fará falta. Ele fez caridade, ele está ajudando. Mas essa senhora deu tudo que ela tinha. Então vejam, a intenção dos dois era fazer caridade, mas ela deu o que ela talvez dispunha naquele dia, talvez para a sua alimentação, e doou. Por isso que Jesus diz, em verdade, ele digo que a doação dela tem muito mais valor, porque ela deu tudo o que ela tinha. O outro auxiliou, é levado em consideração perante as leis divinas, sim, mas ele doou o que ele tinha de supérfluo. Mas não é errado. Né? Então, não vamos também doar tudo que nós temos, se nós não conseguimos, principalmente nos dias de hoje, mas vamos doar aquilo que está ao nosso alcance. E doando o que está ao nosso alcance, nós já estamos fazendo a coisa correta e estamos, aos poucos, exercitando o desapego. Né? Desapego ao dinheiro, desapego aos bens materiais. Né? Então, tem uma passagem no Evangelho que os Espíritos, na orientação dos Espíritos, ele nos diz assim, ó, quanto menor o valor dado a uma coisa, menos sensíveis somos à sua perda.
Então vejam, se eu dou muito valor a um bem material, ele é perecível. Uma hora eu vou perder. Ou ele se desgasta aqui, se desfaz aqui nesse momento, ou eu desencarno e ele vai permanecer aqui. Então eu vou perdê-lo, porque é material. Se eu sou muito apegado e eu perdê-lo aqui, eu vou sofrer muito, porque eu perdi o que eu tinha e o que eu dava mais valor. Se eu sou muito apegado, desencarnei, esse bem vai ficar aqui, eu vou chegar sem esse bem no mundo espiritual, também vou sofrer, porque esse bem era tudo que eu tinha e o que eu dava mais valor. Se eu não sou tão apegado, eu dou o valor necessário, eu usufruo da forma necessária desse bem. Se eu perco esse bem, eu vou às vezes até sentir um pouquinho de dificuldade, mas não vou sofrer tanto por causa disso. Ou, se eu desencarno e esse bem fica aqui, chega no mundo espiritual e fala, poxa vida, podia ter trazido, mas eu não posso trazer. Também não vou sofrer tanto por causa disso. Agora, isso é de cada um de nós, é isso que os Espíritos falam. Então nós devemos exercitar esse desapego para nós não sofrermos muito quando nós voltarmos para o mundo espiritual, porque nós vamos levar para o mundo espiritual aquilo que nós angariamos de acordo com o nosso crescimento moral, o desenvolvimento da nossa inteligência. É isso que vai contar a nosso favor. Podemos ter? Podemos ter. Vamos usufruir? Vamos usufruir. Vamos saber usufruir. Mas não vamos tornar-nos escravos de coisas materiais, porque a matéria está aí para nos servir e não nós servirmos a matéria. E o que nós estamos passando hoje, como nós sempre falamos, é para o nosso progresso e para a nossa evolução. É uma dádiva que Deus está nos concedendo. Agradeço a atenção dos senhores. Obrigado. Agora chegou o momento de participarmos da nossa reunião, através de uma pergunta, alguma colocação sobre um tema bem interessante que foi apresentado aqui. É só levantar a mão que o trabalhador vai levar o microfone até você. Então, pode fazer a pergunta. Boa noite. Boa noite. É mais uma colocação, né? Tem uma frase de Platão que diz: não espere uma crise acontecer para perceber o que é importante em sua vida. Muitas vezes, nós que ficamos aqui ainda na matéria, perdemos uma pessoa querida, né? E acabamos ficando presas, prendendo eles em nossos pensamentos também, né? E isso torna também muito difícil para eles, o processo evolutivo deles lá também, né? Porque lá também é um tratamento, lá também é uma escola. E, às vezes, o reconforto nosso de saber que ele está lá para o melhor, ele fez a passagem, deu tudo certo, cumpriu com seus deveres, que foi uma nova experiência para ele. Às vezes é o melhor que a gente tem a fazer. Muito boa a sua colocação. É verdade. Quantas vezes nós nos apegamos tanto às pessoas, aos nossos entes queridos, e eles desencarnam, e nós ficamos aqui, às vezes, cobrando a presença desses seres, cobrando por que você foi, às vezes, principalmente quando é um ser mais jovem, é um filho, como nós falamos, às vezes nós esperamos que os pais vão primeiro, mas às vezes os filhos vão antes. Aí nós ficamos pensando, por que Deus fez isso comigo? Por que meu filho me abandonou? E ficamos chamando. Só que nós nos esquecemos que nós não morremos, né? Então nós estamos vivos no mundo espiritual, essa criatura está viva no mundo espiritual e cada vez que nós nos lembramos dela, nós entramos em sintonia com esse ser. E ele percebe todos os nossos pensamentos, ele percebe a dor que nós estamos sentindo naquele momento. E se nós estamos numa situação dessa, aquele apego muito forte, cobrando, sofrendo, ele no mundo espiritual vai se sentir responsável pelo nosso sofrimento. E o que ele vai fazer? Ele está no mundo espiritual, às vezes até recebendo o tratamento. Ele vai querer nos ajudar. Só que ele não tem condições, ele está precisando de ajuda naquele momento. Talvez nem percebeu ainda que desencarnou. Aí ele vai querer nos ajudar e ele vai vir. Só que aqui ele vai estar junto de nós, recebendo toda aquela carga negativa que nós estamos emanando, porque nós estamos, de certa forma, sofrendo, e ele está recebendo aquela carga de sofrimento, e se ele estiver necessitado também, toda a vibração que ele está emanando, nós vamos captar isso. Então, vejam, nós fazemos mal a ele, e ele inconscientemente acaba fazendo mal a nós. Então, é um sofrimento mútuo. Por quê? Porque nós não paramos para analisar. É um ser de Deus. Deus achou por bem, a gente não sabe os motivos, mas levá-lo antes de nós.
Então, o que fazer? Como a nossa companhia falou, é orar por esse ser, pedir para que ele tenha compreensão de que está numa nova dimensão, mas que continua vivo e que nós o amamos e quando tivermos condições nós vamos estar em contato, sim. Mesmo ele estando desencarnado e eu encarnado, porque através do sono físico nós nos encontramos. Então eu vou estar levando um lenitivo para esse ser, né? Mas precisamos ter a compreensão, precisamos ter o desapego, e isso é importante. Percebermos que nós não estamos separados e que um dia estaremos juntos, né? Eu cheguei no horário, eu entendi, você falou alguma coisa sobre Mamon? Falei. Então, seria o oposto de Deus? Não tem nada a ver. Mamon seria uma representação, alguns falam que são Deus da matéria, criaturas muito materialistas, né? Então, seria mais ou menos assim, Jesus quis dizer, não servir a Deus e a Mamon, ou seja, servir a Deus e a matéria. Um exemplo, só para a gente, porque Jesus trabalhava muito com símbolos, né? E para a gente entender, se nós formos amar a Deus, nós vamos estar nos amando em espírito também. Vamos estar agindo, pensando no nosso crescimento espiritual, pensando na nossa vida espiritual. Se nós formos amar a Mamon, nós estaremos pensando somente na matéria. Seria um representante da matéria, mais ou menos nesse sentido, tá? Então, para a gente entender, Deus, a inteligência suprema, causa primeira de todas as coisas, que é o nosso Criador, é espiritual. E Mamon seria o quê? A matéria. Né? O exercício do desapego, eu acredito que nos ajuda nesse mundo material, a gente já está se aproximando da espiritualidade, com o exercício do desapego. O exercício de desapego seria também uma forma de caridade? Sim, não deixa de ser uma caridade quando nós estamos pensando também no nosso semelhante, porque quem doa, quem auxilia, é a pessoa desapegada, porque a pessoa muito apegada, ela não vai querer dar o seu para o outro. Então, é um exercício, sim. Agora, nós devemos ter uma coisa em mente, né? Existe o desapego defensivo. O desapego defensivo é muito diferente do desapego real. Porque quantas vezes nós vemos pessoas se isolando para não ter contato com outros? Eu preciso ter contato com as criaturas, nós precisamos estar em contato um com o outro para aprendermos um com o outro. Então, aquelas criaturas que se isolam, né, que ficam reclusos, achando que com isso estão agradando a Deus, os espíritos falam, é um duplo egoísmo. E Kardec pergunta a essas pessoas que vivem reclusas, para não errarem, para não fazer coisas erradas, elas estão agradando a Deus? Os espíritos falam, não. É um duplo egoísmo, são egoístas duas vezes, porque está pensando somente em si, né, e não pensa no próximo também. Então, ele deixa de fazer muitas coisas porque ele não quer se relacionar com outras criaturas. Não é uma crítica, mas esses mosteiros, onde as criaturas ficam só rezando, mas não fazem nada para ajudar. O que eles estão crescendo espiritualmente? Nada. A própria Madre Teresa de Calcutá, até deu, pelo menos tem na internet, eu não sei se é a frase dela, mas ela disse, a mão que ajuda vale muito mais do que a boca que ora. Por quê? Porque nós estamos aqui para nos auxiliarmos, e esse é o exercício, né? Então, quando eu tenho o desapego não é abrir mão de tudo e viver como mendigo porque eu sou desapegado, não. Eu tenho que trabalhar para ter conforto e ter recursos. Mas quando houver alguém necessitado e eu puder auxiliar, não ficar pensando somente nas minhas, né, nas minhas despesas, vamos dizer assim, eu posso ajudar, eu vou ajudar, é como o óbolo da viúva, como Jesus falou. Então, não deixa de ser um exercício para o nosso crescimento, para a nossa evolução, sim. De acordo com a nossa disciplina do horário, nós vamos encerrar agora as perguntas. Mas no final da reunião, o Antônio Carlos vai ficar aqui à mesa, se alguém quiser fazer uma pergunta ou uma colocação em particular. Por favor, suas considerações finais. É difícil falar de desapego. Eu gosto um pouco do meu carro, eu gosto da minha casa, eu gosto do meu filho, eu gosto da minha esposa, eu gosto do meu marido. Quer dizer, nós temos um apego, precisamos também nos apegar, principalmente as criaturas, para, né,
convivermos melhor e fazermos o bem, porque se eu não quero nada, não quero saber de ninguém, eu não vou fazer o bem para ninguém. Então o apego que o Hamed ele se refere é aquele apego onde nós só pensamos única e exclusivamente no nosso bem-estar, na nossa vontade, no nosso sentimento de posse. É isso que nos atrapalha, porque nós precisamos amar aquilo que nós temos. Precisamos dar valor naquilo que nós temos, não é abrir mão simplesmente de tudo, mas devemos saber como amar, devemos saber como manter aquilo que nós temos e dar o valor devido às coisas ou às pessoas. E não nos deixarmos levar por aquela coisa de posse, que é meu, só meu e ninguém tasca, como diz aí. É isso aqui que às vezes nos atrapalha. Tendo essa compreensão, nós vamos dar valor no que nós temos, vamos dar valor nas pessoas e não vamos ser apegados às coisas e às pessoas. Agradeço a atenção dos senhores e das senhoras e até a próxima. Muito obrigado. Então agora chegou o momento de nós podermos fazer a nossa caridade através das nossas vibrações. Então, para as pessoas também que quiserem fechar os seus olhos, se concentrarem, se harmonizarem. Então vamos estar vibrando muita paz, muito amor a todas as pessoas que estão nas ruas, as pessoas que estão perdidas no vício, nas drogas. Então vamos vibrar muita paz e muito amor a essas pessoas. Vamos vibrar também muita paz, muito amor às pessoas que estão hospitalizadas essa noite num leito de dor, que elas recebam um lenitivo para as suas dores e que, se for da necessidade, do seu merecimento, elas possam receber a cura. Então vibremos muita paz e muito amor. Então vibremos também muita paz e muito amor pelo nosso planeta Terra, por todas as zonas de conflitos, de guerra. Então, vamos vibrar muita paz e muito amor. Pai de infinita bondade, Mestre Jesus, agradecemos por todos esses ensinamentos que recebemos essa noite, e para que possamos aplicar esses ensinamentos na nossa casa, com os nossos familiares, no nosso ambiente de trabalho, para o nosso equilíbrio, para a nossa caridade. E assim agradecemos a Deus por essa reunião, pedimos licença para encerrar a nossa reunião pública. Assim seja, graças a Deus.